Olá, bem-vindos de volta. Nossa aula hoje é sobre o fluxo de caixa de um projeto. O que nós vamos fazer aqui é abordar os aspectos relacionados com a tarefa de projetar um fluxo de caixa para que a gente possa então fazer a avaliação econômico-financeira do projeto. Antes da gente partir para essa projeção, vamos discutir alguns elementos que estão por trás, que antecedem a nossa discussão da análise econômico-financeira de um projeto, né? E lembrando que o nosso objetivo é estimar as receitas, as despesas associadas ao projeto, de tal maneira que a gente possa extrair o fluxo de caixa líquido desse projeto. Ora, essa tarefa é uma das tarefas mais complicadas na avaliação, porque a projeção ela está ancorada em premissas que nem sempre vão se realizar, sobre as quantidades a serem vendidas, sobre o preço dos produtos que serão vendidos, os preços, os custos dos insumos, a quantidade de insumos que vai ser necessária. Há um conjunto de premissas que são adotadas quando você projeta o fluxo de caixa do projeto, quando você estima esse fluxo de caixa futuro, quando você desenha aquilo que seria o fluxo de caixa esperado de um projeto. Bom, normalmente, por conta da dificuldade que se tem na projeção, algumas etapas são importantes, alguns exercícios são importantes, como você tentar fazer uma análise de sensibilidade, né? Como é que a sua avaliação mudaria se você tivesse um aumento de receitas de uma determinada ordem de grandeza, ou se você tivesse uma redução dessas receitas ou um aumento das despesas. Então, normalmente, é feita algum tipo de análise de sensibilidade, uma vez que há muita incerteza sobre a projeção. E outro aspecto que precisa ser considerado também é a quantidade de recursos que você dispõe e o leque de projetos alternativos, né, outros projetos dentro de uma empresa que vão também necessitar de recursos de investimento. Então é importante você também ter em mente que o seu projeto vai precisar ser comparado, vai ser preciso realizar uma análise comparativa entre o seu projeto e outros projetos que façam parte da carteira de alternativas de investimento da empresa. É por isso que você precisa responder, primeiramente, a pergunta de se o seu projeto ele está alinhado com os objetivos estratégicos do seu negócio, se ele se alinha com a visão da empresa, com aquilo que a empresa quer alcançar nos próximos anos. Essa é uma pergunta importante, que às vezes você tem um projeto que, mesmo tendo viabilidade econômico-financeira, ele não se alinha corretamente aos objetivos estratégicos da firma. Então, uma outra perspectiva a ser discutida é sobre o produto. Se é um produto novo, qual a perspectiva desse produto ser aceito pelo mercado? E mesmo que seja um produto existente e você está discutindo um determinado projeto associado a um produto que já existe, é sempre bom ter em mente a discussão de quais são as perspectivas que esse produto tem em termos de futuro, né? Será que eu vou continuar conseguindo vender esse produto nos mesmos níveis que eu vendo hoje? As perspectivas de futuro são de incremento de vendas ou queda de vendas do produto. Então é importante se ter uma análise preliminar da viabilidade do produto no mercado.
A partir daí, então, você tem a discussão sobre as receitas e despesas que estariam associadas a esse produto e as perspectivas dessas receitas e despesas em termos de variação de preços, a própria questão da quantidade de insumos que é necessária para a produção ou dos esforços de entrega quando você vai prestar um serviço, se os custos e as receitas são favoráveis para você, se essa relação é favorável para você. E aí entra a questão da discussão sobre os riscos de um projeto, né? Às vezes você tem riscos de natureza técnica, que são aqueles associados à capacidade de realização do produto, capacidade de você entregar o produto do ponto de vista técnico, a capacidade que você tem de, com com uma determinada quantidade de insumos, fazer de fato aquela entrega do produto final. Às vezes você pode estar gerando uma necessidade muito grande de matéria-prima para poder gerar uma quantidade de produto a tal ponto que o projeto ele seja ineficiente tecnicamente, e que essa ineficiência técnica ela acabe consumindo qualquer perspectiva de lucratividade, de rentabilidade do negócio. E aí você tem, então, uma incerteza técnica, principalmente quando o produto é novo, né? Quando o produto é novo, você tem essa incerteza técnica associada. Além desse risco técnico, vem todos os riscos associados aos preços dos insumos, aos preços daquilo que a gente chama de utilidades, né? Como energia, água, que são necessários para você fazer a entrega de um determinado produto ou serviço. Os preços desses insumos mudam. E isso acaba impondo riscos ao seu negócio. Às vezes você tem também projetos que têm custos associados à moeda estrangeira. Então você tem um risco associado à variação da taxa de câmbio. E isso tudo tem que ser levado em consideração na avaliação dos riscos do projeto, sem considerar outros aspectos, como aspectos relacionados à segurança, impacto ambiental, que são riscos que você tem sempre que ter em mente que precisam ser avaliados. Bom, cumprida aí a etapa dessa análise de riscos e definida a viabilidade de entrega do produto ou serviço, vem a questão da disponibilidade de capital, né? Eu tenho orçamento para poder realizar o investimento, eu preciso buscar recursos financeiros de terceiros, eu vou precisar de um financiamento para esse projeto. Há o financiamento disponível a um custo razoável. Então são questões que precisam ser bem definidas antes de você realizar o investimento. E finalmente você precisa comparar essa alternativa de investimento com outras alternativas que eventualmente a firma tenha na sua carteira de alternativas de investimento. Bom, e os projetos, eles têm uma tipologia que acaba implicando na forma como você faz a avaliação econômico-financeira. Então, quando a gente trata de projetos de substituição de equipamentos, eu quero trocar equipamentos que já existem por equipamentos novos e eu vou precisar fazer um investimento, normalmente a técnica que você vai empregar para fazer uma análise de viabilidade é uma técnica onde você vai buscar os fluxos de caixa incrementais, né, diferenciais. A mesma coisa valeria se você fosse trabalhar com a modernização do seu parque produtivo. Então, se eu vou fazer um investimento em algum software para poder fazer a automação do processo, ou eu vou investir em máquinas para fazer a automação de processo, para modernizar o meu parque produtivo, o que eu vou tentar fazer olha, uma vez feito esse investimento, qual é o resultado diferencial para a situação que eu tenho atual. Então, eu vou desenhar uma análise comparando a situação atual com a situação com a nova situação, com a situação proposta. Outro tipo de projeto que é comum é a avaliação de projetos de expansão
de capacidade, onde eu vou fazer um determinado investimento, e aí eu estou preocupado com o incremento da produção e os custos associados com esse incremento na produção. Tá? Então, o meu foco é todo em cima de eu estou aportando um volume de investimento para adicionar enquanto a quantidade vendida e para adicionar enquanto os meus custos. Novamente, cabe aí uma avaliação comparativa, onde eu vou buscar montar um fluxo de caixa diferencial em relação a uma situação já existente. Quando o produto é um produto novo, o que eu vou fazer de fato é uma projeção completamente a partir do zero, né? Então eu vou estimar receitas, vou estimar despesas a partir de uma situação em que eu não tenho absolutamente nada. Então é um investimento inicial para uma entrega de uma quantidade a ser vendida e o consumo de matéria-prima, insumos e utilidades, como água e energia elétrica, para a produção de algo que é completamente novo. Bom, tem projetos também que são associados com a questão de segurança, né, e meio ambiente. Às vezes eu tenho que montar um projeto e não necessariamente eu vou ter uma receita, ou ainda que eu tenha a receita, eu sei que ela não vai ser suficiente para cobrir os investimentos e os custos, mas eu tenho que fazer esses investimentos, seja por uma questão de segurança, seja por questão de impacto ambiental. E aí há algumas técnicas de avaliação que focam na questão por exemplo, do custo anual equivalente do projeto, né? Então, é uma estimativa de custos onde eu vou tentar apresentar esses custos e, se eu tiver alguma possibilidade de comparação, eu vou fazer uma análise comparativa entre alternativas distintas. Então, aí a análise de viabilidade é mais uma análise comparativa de custos. Uma outra categoria de projetos que a gente pode considerar assim também são projetos de marketing, propaganda, onde a busca é pela identificação de estratégias de mercado e de propaganda, onde são necessários investimentos para que você consiga ampliar as suas vendas. Então, nesse caso, vale também uma análise econômico-financeira, onde você tem um investimento inicial e você vai comparar esse investimento inicial com esse incremento de vendas e fazer a avaliação se esse investimento vale ou não a pena. Bom, cumprida essa avaliação preliminar, né, das condições estratégicas do negócio, disponibilidade de orçamento, dos riscos envolvidos, do vínculo com a questão legal, a necessidade de ser feito um investimento, como eu comentei, em segurança. Bom, cumprida toda essa fase, definida a tipologia do projeto, eu vou então para a seguinte questão, né? Eu preciso agora desenhar um mecanismo para fazer a projeção do meu fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa que eu vou utilizar para fazer a avaliação do projeto. Então, é muito comum que a gente se utilize de um mecanismo muito parecido com a demonstração de resultado do exercício. Tá? Na demonstração de resultado de exercício que as empresas normalmente fazem, a gente pode usar o mesmo arcabouço para tentar levantar aquilo que seria, né, o lucro líquido, que seria essa linha aqui, que vai servir como um ponto de partida. Às vezes, a depender da técnica que você vai empregar para fazer a avaliação do seu projeto, às vezes, e a gente vai discutir isso aqui um pouco mais à frente, às vezes a linha que interessa para fazer a avaliação é essa linha aqui, é a linha do resultado operacional. Então vamos só discutir rapidamente aqui o que é uma demonstração de resultado do exercício, e a gente então dá destaque a essas duas linhas, o resultado operacional e o lucro líquido, porque uma dessas duas linhas pode ser um caminho onde eu vou utilizar para poder fazer a análise de viabilidade do projeto.
Então, o nosso ponto de partida é a estimativa das receitas de um projeto. Então, o que você espera vender do projeto? E nessa estimativa de receita, o que nós temos aqui é preço multiplicado pelas quantidades vendidas. Então, eu tenho aqui preço vezes a quantidade vendida. A depender do seu negócio, certo? Você vai ter que aplicar abater alguns impostos que incidem diretamente sobre vendas, como imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS, imposto sobre produtos industrializados. Esses impostos, eles incidem diretamente sobre a fatura, sobre aquilo que sobre o valor da nota. Então, o que acontece? Você tem os impostos que incidem direto, e aí você tem a linha da receita operacional líquida, né? A receita operacional líquida que está livre desses impostos que incidem diretamente sobre o valor da nota. E aí você vem, uma vez que você definiu as receitas, uma vez que você estimou a quantidade que você pretende vender, o preço que você pretende vender do produto, você vai então fazer uma estimativa dos custos associados. Quanto que eu vou gastar de insumo, quanto de matéria-prima, quanto que eu vou gastar de custo direto, né, de mão de obra diretamente envolvida na produção, quanto que eu vou gastar de outros custos que se associam diretamente à produção, que são os nossos custos de produtos vendidos, no caso da indústria, são os nossos custos de serviços prestados, no caso se o meu negócio está na área de serviço, ou os meus custos de mercadoria vendida, se nós estamos tratando de algum negócio vinculado à área de compra e venda de mercadorias. Definido então os custos de produtos vendidos, a gente tem aquilo que nós chamamos de lucro bruto, tá? Ou a margem bruta. E aí nós vamos estimar as despesas operacionais, tá? Despesa operacional de venda, despesa geral e administrativa, despesas com aluguéis, depreciação de equipamentos que não são ligados à produção, porque equipamentos que estão ligados à produção, né, a depreciação deveria estar associada ao custo dos produtos vendidos. Aqui já devia ter uma linha de depreciação. A depreciação tem essa característica que ela pode aparecer ali no custo dos produtos vendidos, ou ela pode aparecer de maneira segregada. E é importante que se tenha em mente que você vai depreciar de alguma maneira os seus equipamentos, sejam eles aqueles que estão associados diretamente à produção, sejam aqueles que estão vinculados como despesas e não como custos. E aí então você tem a nossa primeira linha aqui de resultado operacional. Então essa linha aqui é um dos caminhos que a gente tem de ponto de partida para fazer a avaliação do fluxo de caixa livre de um negócio. Essa é uma das rotas possíveis, né? Bom, aqui a gente está fazendo estimativa para dois exercícios, né? As despesas financeiras são aquelas despesas que estão associadas ao empréstimo, ao pagamento de juros. Então, se você contrair uma dívida e a ideia é alavancar o projeto, você vai ter despesas de juros. Uma vez que você tem, e é importante o lançamento dessas despesas de juros, porque elas permitem que você estime o lucro antes do imposto de renda. Então aqui você tem o lucro antes do imposto de renda, que seria o lucro operacional, tá? Ou aquilo que também é chamado de LAGIR, né? E uma vez que você tem o LAGIR, você tirou as despesas financeiras, você encontra o LAIR. E uma vez que você... o LAIR é a base de cálculo do imposto de renda. Uma vez que você determinou o LAIR, você está apto a aplicar a alíquota do imposto de renda, e aplicando o imposto de renda, você tira então aquilo que seria o lucro líquido. Tá? Então, numa demonstração de resultado do exercício, o que nos interessa então é a geração de um resultado operacional, uma estimativa do valor dos impostos a pagar, e aí a depender da técnica que você vai utilizar para fazer a avaliação financeira, né,
você vai precisar dessa linha do LAGIR, vai precisar da linha dos impostos, ou você vai precisar da linha do lucro líquido. Esse seria o nosso ponto de partida. Bom, como eu disse, a receita operacional bruta aqui, só para recapitular, ela define ali preço multiplicado pelas quantidades. Tá? Os preços você vai ter que tirar ali os impostos que incidem direto, que eu citei, IPI, ICMS. As preços e as quantidades vão depender da estrutura do mercado, e esse é o trabalho que eu disse para vocês, da estimativa de um projeto, que é a parte mais delicada, né? Que é estimar os preços e as quantidades. E a gente tem que ter em mente que se você tiver alguma coisa vinculada à moeda estrangeira, você tem que estar preocupado também com o impacto da oscilação da taxa de câmbio nas suas receitas ou nos seus custos, ou em ambos. Bom, aí você tem os tributos, né, que incidem diretamente sobre o faturamento, como o ICMS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o imposto sobre serviços, se o negócio está ligado a serviço, e os recolhimentos do PIS e da COFINS. Bom, e aí você, tirando os impostos, aqui a gente precisa estimar o custo dos produtos vendidos, no caso de indústrias, o custo de mercadorias vendidas, no caso de empresas comerciais, e o custo dos serviços prestados, que seria a nossa terceira linha ali da nossa demonstração de resultado do exercício. E então a gente vai ter vários resultados operacionais que são importantes na discussão tanto de uma demonstração de resultado como da projeção do fluxo de caixa de um negócio, né? Então eu tenho aquilo que é chamado de LAGIDA, que é o lucro antes do pagamento de juros, impostos e depreciação. Eu tenho o LAGIR, que eu apresentei para vocês, que é o lucro antes dos juros e dos impostos. Tá? A LAIR, que é a base de cálculo de incidência do imposto de renda, e algumas outras métricas que existem sobre a geração de valor, né, estão associados ao Net Operating Profit After Taxes, que é aquilo que a gente chama de NOPAT, né, que é uma medida do LAGIDA, né, do lucro antes dos juros e depreciação, subtraído da depreciação e subtraído das taxas dos impostos, subtraído dos impostos. Então, o que o NOPAT aqui, o que está ficando no NOPAT, que traz ele diferente do nosso EBIT, é o fato de aqui no NOPAT eu tenho os juros que estão aqui dentro. Tá? Então eu estou tirando depreciação, eu estou tirando os impostos, mas estou deixando aqui dentro os juros. Então esse lucro, né, esse resultado é aquele resultado que em tese iria remunerar os acionistas e os credores. Esse é o NOPAT. E o último conceito aqui que a gente tem é o conceito do EVA, né, o Economic Value Added, que é a ideia de que qual é a riqueza que a firma gera. Então, o que ela vai fazer? Ele vai pegar o resultado que eu tenho de geração de caixa, de geração, né, de lucro do negócio, um lucro operacional, que cobre tanto o acionista como as despesas de juros, que eu falei para vocês, que é a diferença aqui do NOPAT para o EBIT. Né? No NOPAT eu tenho aqui o pagamento de juros, e é o que eu estou gerando de caixa para pagar juros e para pagar os acionistas. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Você imaginar que para a empresa gerar essa riqueza, ele tem um custo associado, que seria aquele custo necessário para a remuneração do acionista e do credor. Então, você subtrairia do NOPAT o custo do capital próprio, certo? O que o negócio precisa gerar? Ele precisa remunerar capital próprio, né, o acionista, e ele precisa remunerar o capital de terceiros. Tá?
Se sobra dinheiro, é porque o negócio está gerando valor econômico. Essa é a noção do EVA. Tá? É uma sobra de valor econômico, porque a firma está sendo capaz de gerar valor para o acionista, gerar valor para o credor, e ainda há uma sobra de dinheiro. Essa sobra é aquilo que o EVA chama de essa métrica, né? Chama de aquilo que eu estou gerando de valor econômico no negócio. Essa é uma outra métrica que se encontra quando a gente olha para uma demonstração. E agora vamos, então, apresentada essa ideia de que, ora, eu posicionei o meu projeto na perspectiva estratégica, discutir sobre os riscos associados, tenho uma noção de quais são os outros projetos que vão concorrer por recursos, e já identifiquei então uma maneira de projetar, né, um fluxo baseado numa demonstração de resultado aproximada, que é o que a gente vai ver aqui à frente, né? Dados esses conceitos. O que a gente vai fazer agora é usar um exercício para fazer essa projeção. Então, olha só, no nosso exercício, o nosso projeto, né, a empresa XYZ, ela quer investir num projeto, né? Ela quer investir num projeto, e esse projeto ela precisa aplicar R$1 milhão na compra de máquinas e equipamentos. A gente vai fazer um exemplo bem simples, né? Essa máquina e equipamento ela tem uma vida útil de 5 anos, então eu estou supondo que em 5 anos esses R$1 milhão que eu investi, se eu quiser continuar com esse projeto, eu estou imaginando que as máquinas elas não conseguem mais operar a partir do 5º ano, porque a vida útil é de 5 anos. É uma simplificação. A gente vai ver mais à frente que se eu tenho a possibilidade de valor, né, se isso tem algum valor, a gente diria que esse valor seria um valor residual dessas máquinas e equipamentos, e se eu projetar que eu consigo vender isso daqui a 5 anos por algum preço, ele deveria ser incorporado na sua avaliação, na sua projeção do fluxo de caixa, que seria o valor residual dessas máquinas e equipamentos. Então, olha só, nós temos aqui no nosso exemplo receitas anuais de R$700 mil e custos operacionais de 340 mil no nosso exemplo. Despesas de vendas anuais, a gente tem 20 mil para pagar de comissões de vendas, despesas gerais e administrativas de 35 mil, e eu tenho aqui a ideia de um empréstimo. Se eu fizer um empréstimo, posso fazer um empréstimo de R$200 mil, pagando 9% de juros em 5 anos. Sendo que a ideia desse empréstimo aqui, é claro que eu posso desenhar o empréstimo da maneira que eu quiser. Nesse exemplo simplificado, a gente está imaginando que a firma tomou dinheiro emprestado hoje, vai pagar juros sobre esse empréstimo de maneira anual, 9% anual, mas o principal ela só vai pagar lá no final dos 5 anos, o valor do principal. Então vamos primeiro projetar o fluxo de caixa sem o empréstimo, tá? Só para a gente depois fazer uma comparação aqui entre as duas alternativas. Então, olha só. Veja que a estrutura que está posta aqui é uma estrutura muito parecida com a estrutura de uma demonstração de resultado do exercício. Nós, então, precisamos levar em consideração que, diferente aqui da DRE, eu lancei aqui no ano 0 algumas linhas adicionais, ó, com 1 milhão. Nesse quadro eu ainda não coloquei o empréstimo. Ó. O empréstimo aqui está zerado. Não coloquei ainda, tá? Mas a gente vai colocar mais à frente. Então, as minhas receitas, eu estou estimando que elas são constantes ao longo de 5 anos. Eu tenho 700 mil de receitas. E aqui a gente já está imaginando que aqui é a nossa receita líquida daqueles impostos que incidem diretamente, né? Líquido do ICMS, do IPI, aqui já estão os 700 mil de receita líquida. Aí então eu vou buscar os custos operacionais, né, os custos dos produtos vendidos,
340 mil. E aqui eu tenho a linha da nossa margem bruta. Então, você vê a margem bruta projetada de 360 mil. Novamente, aqui eu não estou fazendo nenhuma variação no preço e nas quantidades a serem vendidas. Eu estou imaginando que isso tudo está constante. Evidentemente, você pode, se você quiser, colocar aqui algum tipo de projeção de inflação. Se você colocar alguma projeção dessa natureza, você tem que levar em consideração mais à frente, que a gente não está discutindo agora, né, a taxa de desconto que eu vou usar para um projeto, que a taxa de desconto deveria considerar também a inflação. Aqui eu não estou considerando o efeito da inflação nessa projeção, então eu estou considerando um fluxo de caixa de 700 mil reais todo ano. Os nossos custos também estão constantes, e aí, por consequência, o nosso lucro bruto é 360 mil. Bom, vamos para as despesas de venda. Tá? As despesas gerais e administrativas, e a gente tem aqui as despesas de depreciação. Lembra que eu falei que eu estou imaginando que em 5 anos todos esses equipamentos aqui eles vão depreciar. Isso é um custo. O fisco permite que a gente reconheça a depreciação como um custo, e isso acaba sendo colocado aqui, né, como custo ou despesa, depende de quem você estiver depreciando. Aqui está lançado como depreciação, como despesa operacional. E então você daqui com isso consegue ter o resultado operacional, que seria o nosso LAGIR, né? Então veja que eu tenho 255. Então eu vou tirar 360 mil, eu vou tirar 255 mil e vou ter aqui como resultado a linha do nosso LAGIR. Então eu projetei aqui o LAGIR. Ora, eu falei para vocês que nesse momento aqui eu não estou considerando as despesas financeiras, tá? Não considerei as despesas financeiras. Mais à frente aqui a gente tem o lucro antes do imposto de renda, que seria então um percentual do imposto de renda que vai ser colocado em cima aqui na verdade, como eu não abati as despesas financeiras, né, o meu lucro antes do imposto de renda, né, que é o nosso LAIR, está igual ao LAGIR. Tá? E eu fiz isso aqui, eu separei as despesas financeiras, a gente vai ver mais à frente a tabela com as despesas financeiras, porque futuramente nós vamos discutir esse fluxo contra o fluxo seguinte, que aqui é um projeto onde eu estou aplicando completamente, eu estou fazendo investimento completamente com recursos próprios, contra um projeto mais à frente em que a gente vai usar recursos de terceiros. Então, olha só, repetindo, o meu LAGIR está igual ao LAIR só porque nessa tabela eu não incorporei as despesas financeiras. Aí eu tenho então o nosso imposto de renda, que seria aplicado em cima do LAIR, né, uma alíquota aplicada em cima do LAIR, e aí eu teria o nosso lucro líquido. Agora, se eu pensar como fluxo de caixa, importante que a gente tenha em mente o seguinte, que para o nosso fluxo de caixa, a depreciação não representa uma saída de dinheiro. Depreciação não é saída de dinheiro. Depreciação é um reconhecimento contábil de um custo. Eu fiz um investimento, as máquinas depreciaram, mas eu não tive esse desembolso aqui. Ele apareceu aqui porque eu precisava desse número para gerar a base de cálculo do imposto de renda. Então, o que acontece? Eu aqui embaixo destaquei novamente a depreciação, e o meu fluxo de caixa, então, é esse resultado de lucro, mais a depreciação, que não é uma saída de caixa. Não houve essa saída de caixa. Então, o meu fluxo, ao final, é esse aqui. Eu invisto 1 milhão para ter 5 pagamentos de 273.500 anuais. Mais à frente aqui, nós temos a mesma projeção, a única diferença é que aqui eu tenho o empréstimo, eu tenho aqui o reconhecimento
do empréstimo que é feito. E aí então eu vou ter despesas financeiras. Eu tenho aqui as despesas financeiras. Então olha só, eu tenho as despesas financeiras, elas estão, e agora o nosso LAGIR é diferente do nosso LAIR, porque eu tenho despesas financeiras. O imposto, como eu disse a vocês, é calculado em cima do LAIR. E agora importante, porque eu destaquei aqui para vocês, percebam, olha a diferença de impostos. Se eu fizer o projeto apenas com capital próprio, e se eu faço um projeto financiado, tá? Eu tenho um benefício fiscal que vai ser discutido ao longo dessa disciplina. Então eu queria que vocês percebessem que a diferença, né, que implica em termos de imposto quando você alavanca o seu projeto, quando você toma recursos de terceiros. Então você tem um impacto sobre, quando você muda a sua estrutura de capital, você tem um impacto sobre o pagamento de impostos. Bom, veja então que o nosso lucro líquido agora ele tem uma outra cara aqui, né? Lembrando que por que ele está diminuindo? Porque eu agora tenho que pagar esses 18 mil de despesas financeiras, né? Eu tenho um benefício fiscal, mas eu estou pagando juros sobre o empréstimo. Ok, estou pagando juros sobre o empréstimo, mas lembre que agora esses 60.900 que estão aqui é um lucro aqui que incide sobre 800 mil que é meu. Então veja bem, alguns detalhes são importantes quando a gente for mais à frente fazer a análise da viabilidade do negócio, quando a gente for fazer uma análise econômico-financeira. Tá? Então o que eu tenho aqui agora é uma análise, eu poderia fazer, né, não sou obrigado a fazer dessa maneira, mas poderia fazer uma análise considerando apenas o capital próprio. Tá? E aí comparar então o que? Esse fluxo de caixa que eu tenho aqui agora, como é que é esse fluxo de caixa? Eu volto com a depreciação, lembro que aqui tem que sair a amortização, tá? Eu vou ter que pagar o empréstimo aqui, a amortização é negativa, está com o sinal negativo aqui, ó. Eu vou ter que pagar a amortização lá no final do empréstimo. E o que nós temos aqui em termos de fluxo então? 260.900, tá? Que é o lucro e o valor da depreciação, que como eu disse anteriormente, a depreciação não representa uma saída de caixa. Então o nosso fluxo fica com 260.900, a exceção aqui do último, né, onde eu estou considerando que eu vou pagar o empréstimo no último ano, o principal do empréstimo. Os juros eu vim pagando ano a ano, aqui nessa linha destacada, e no último ano eu pago, além dos juros, eu pago o principal. E aqui eu teria um fluxo de caixa de todo o projeto. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, a mecânica de construção de um fluxo de caixa, de um projeto, né, da construção de uma estimativa, né, uma projeção do fluxo de caixa futuro. Eu não sei se esse fluxo de caixa vai se materializar. A gente já discutiu que eu tenho vários riscos associados, mas essa é a projeção que vai me permitir fazer uma análise econômico-financeira do projeto. Ok? Então, obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se encontra na sequência do nosso curso.